Agora, Pedro, você falou de algumas métricas que você olha, né? Um Sim. grande debate que tem no mercado hoje é esse, né? Eu vejo alguns gestores, bons inclusive, consolidados, que estão com muita dificuldade de fazer essa virada, porque eles não conseguem comprar empresas com prejuízo. E, na verdade, eu até vejo uma chacota, quase um bullying com esse tipo de empresa, né? Que eles olham assim, mas isso daí só dá prejuízo. Olha lá, prejuízo de novo, né? Aham. E as pessoas tratam aquilo ali como quase, bom, é uma ilusão e tal. Que métricas você olha em substituição a isso, né? Porque até a métrica básica que os gestores avaliam historicamente, que é a mais conhecida, é preço sobre lucro, né? Sim. O que você olha de diferente para conseguir valorizar a empresa de tecnologia É, legal? a grande verdade é que, mesmo na IP, a gente que gosta de tecnologia quer entender muito bem o que a gente está pagando e o que a gente está levando. E isso significa, geralmente, você construir a dinâmica daquele negócio, entender como é que aquele negócio vai evoluir. Então, por exemplo, a Netflix, que é uma empresa que muita gente questiona, né? Caramba, mas essa empresa não gera lucro, não tem nada de lucro proporcional. Até gera lucro hoje, mas nada proporcional ao valor do negócio. Só que o modelo dela é muito compreensível. Você tem ali, na receita, você tem 200 milhões de assinantes, crescendo entre 25 e 30 milhões por ano. O preço que esses assinantes pagam sobe um pouquinho todo ano. Então você tem receita, tá ali, resolvido. Razoavelmente previsível. E você tem o custo de conteúdo. E o custo de conteúdo também cresce, por volta de 17 bilhões hoje. Ele também cresce todo ano, só que ele cresce mais devagar do que a receita. Então você consegue mapear, caramba, quanto de lucratividade essa empresa conseguiria gerar nos próximos anos. E você não vai ser preciso ali na vírgula. Até porque essa decisão é uma decisão dinâmica que está na mão dos executivos, do Reed Hastings. Ele está decidindo, eu quero investir mais em conteúdo agora para conseguir ter mais penetração, eu quero ter um preço mais agressivo nessa região ou não. Então a gente deixa na mão dele, mas a gente tem uma noção do potencial. E a gente sabe, a gente consegue fazer conta desse futuro de volta até hoje, saber o preço é razoável e a gente investe. Acho que a empresa mais difícil que a gente já investiu nesse ponto de vista foi a Amazon, porque você precisava partir desse modelo de negócios do e-commerce numa empresa que reinvestia tudo que ela ganhava de volta no negócio e entender qual era a lucratividade potencial. Mas no final a gente tem que chegar na lucratividade potencial. A gente não consegue parar no mercado endereçável e falar, não, isso aqui é um mercado endereçável, vai ser gigante e tal, e dar um chute muito longe. E uma coisa também que a gente procura demais é entender a fortaleza da posição competitiva das empresas. A gente só investiu em Amazon porque a gente via que ela tinha uma posição dominante no mercado dela. Era muito difícil você remover a Amazon. A mesma coisa para a Netflix. E até muitas vezes, que tem a ver com a situação de Apple, né? Mesmo essas empresas excepcionais, elas passam por períodos de questionamento muito fortes. O que faz com que você, às vezes, consiga iniciar um investimento num preço que é muito favorável. Você tem muito mais para ganhar do que para perder. Mas para você ter coragem, você precisa analisar muito a situação e entender que de fato aquela posição está intacta, porque geralmente está passando por algum questionamento. Então Streaming Wars na Netflix, vários questionamentos que a Amazon passou ao longo do tempo, o Facebook com Cambridge Analytica, enfim, inúmeras empresas com inúmeros questionamentos que nos ajudaram a fazer bons investimentos. Perfeito. Eu até anotei aqui também uma outra frase que vocês colocaram na carta, que é essa do Rei Dalio, né? Eu aprendi que todo mundo comete erros e tem fraquezas, e uma das coisas mais importantes que diferencia as pessoas é a maneira como elas lidam com isso, né? E vocês foram aprendendo muito e adaptando até o fundo e a filosofia de vocês ao longo do tempo. Eu queria dar um passo para além de tecnologia para a questão do global mesmo, né? Que vocês, em algum momento lá atrás, falaram assim, olha, eu quero colocar BDR no nome, até quem acompanha a gente é bom saber que tem gente que acha que o fundo que tem BDR no nome só compra BDR, não é, né? Você tem que botar BDR no nome para você poder comprar BDR. Mas vocês certamente foram o fundo que levaram isso mais a sério, né? Vocês, de repente, ampliaram muito o horizonte de vocês e passaram a equilibrar as posições brasileiras com as estrangeiras, sempre com um volume relevante do internacional dentro do fundo. E isso a gente percebe no histórico, na consistência, traz uma volatilidade muito mais controlada para o fundo, traz um retorno muito interessante, por exemplo, num momento que
as ações brasileiras estão sofrendo, você vê que o fundo segura mais, e isso se reflete claramente no fundo. Essa decisão do global, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre ela, né? Você comentou um pouquinho disso rapidamente, de você estar olhando algo lá fora, vocês estavam vendo Apple, e muita gente fala assim, mas como que um brasileiro pode estar avaliando Apple até às vezes melhor do que um americano? Como que vocês conseguiram trazer essa análise de ações globais para dentro da análise de uma forma tão competente, com tanta qualidade, de fato tentando trazer resultado num mercado que é extremamente eficiente, que é o americano? Fala galera, aqui é o Mr. Anderson. Você quer começar no marketing digital do jeito certo, mas está perdido e perdendo tempo com videozinhos de gurus? Veja o curso Fórmula Negócio Online desse cara aqui. Ele é referência no Brasil. Tome uma atitude. Link na descrição do vídeo. Valeu! Eu acho que foi com o tempo, assim. Primeira coisa, eu acho que o aprendizado vem com o tempo. E a gente faz isso há 20 anos na IP. Então, a gente aprendeu tomando pedra na cabeça, basicamente. Eu acho que o interesse de investir no exterior vem de um aprendizado com ações. A IP começou em 88 e foi quebrando pedra aqui também no mercado brasileiro, tentando encontrar as melhores oportunidades de investimento. Eu nasci nesse ano. Brincadeira, já era. Esse aprendizado, né, de investir no Brasil, a gente já investiu em empresas familiares, pequenas, pouco líquidas no Brasil, e teve bastante sucesso com isso, mas também teve problemas. A gente foi aprendendo o que funcionava melhor. E eu acho que a gente foi consolidando que a noção de que o que funciona bem mesmo em investimentos, a melhor forma de você conseguir um alto retorno com baixo risco, é você priorizar a qualidade do ativo que você está olhando em primeiro lugar, tá? Então, o que é um ativo do caramba para a gente? Primeiro, uma empresa que cresce por conta própria. Ela não precisa do mercado para crescer. Ela está criando um mercado, ela está penetrando no mercado, ela não precisa do PIB. Segundo, ela precisa ter uma proteção competitiva muito grande. Ela precisa tem um escudo gigante, vem os competidores e ela dá uma surra nos competidores com facilidade. Terceiro, ela precisa ter pessoas excepcionais que não só a gente consiga confiar, mas que aloquem muito bem o capital que essa empresa vai gerar, porque se ela for uma boa empresa, ela vai gerar muito capital, e sejam capazes de inventar o futuro dessa empresa constantemente. Isso é uma semente para as surpresas positivas, né? Que geralmente, no mercado supostamente eficiente ou quase eficiente, não deveriam estar sendo bem precificadas, né? Porque são surpresas. Você quer que o time seja capaz de fazer isso. E você quer isso tudo num preço que seja razoável. Então, à medida que a gente foi estudando as empresas aqui no Brasil, a gente, no início, lá na década de 90, né, antes de eu entrar na IP, a gente já olhava as empresas lá de fora como comparação e vendo, cara, o que vai acontecer no mercado brasileiro no futuro? O que as empresas daqui poderiam aprender com as empresas lá de fora? E aí a gente fazia essa importação de ideias constantemente. Em um determinado momento, a gente adquiriu uma familiaridade para dizer, não tem nenhum mistério, a gente poderia investir também lá. A gente começava a ver que tinham, às vezes, oportunidades e que a gente poderia aproveitar. Foi aí que o Fundo Global foi criado em 2001. E com o tempo, a gente foi lá tentando gerir o fundo e aprendendo com a gestão do fundo, tendo acertos e erros. E a gente foi aprendendo o que funcionava melhor para a gente. Foi aí que a gente foi descobrindo o negócio de tecnologia como sendo uma vertente que funcionava para a gente. Porque a gente foi percebendo que muitos desses negócios de tecnologia tinham proteções competitivas muito maiores do que negócios comuns. E proteções competitivas até um pouco novas, como efeitos de rede, aprendizados ou o nível de conexão, por exemplo, por padrão, que uma empresa como a Microsoft consegue ter com os seus clientes, porque todo mundo usa o Excel, todo mundo usa o Word e assim por diante. E pelo relacionamento que ela constrói com as empresas, que é quase de codependência. Assim. Então a gente foi aprendendo que muitos negócios de tecnologia poderiam ser excelentes investimentos e também que eles seriam, pelo excesso de questionamento do dogma da época, de que eles são perigosos, muito baratos às vezes. Então, é um mundo meio estranho, assim, porque às vezes você tem negócios de tecnologia avaliados a preços incompreensíveis, que aí eu acho que é pura aposta no cavalo quase, você não tem muito fundamento, é outro jogo. E você às vezes tem empresas muito bem estabelecidas sendo extremamente questionadas e ainda com muito crescimento pela frente. É nesse nicho que a gente tende a gostar mais. Mas a gente foi para o exterior para ampliar esse nosso leque de empresas excepcionais. Quando você
né, na filosofia de investimento por valor, você poderia dizer que tem preço para tudo. Não, eu faço aqui meu valuation e se tiver barato, eu vou comprar, não tem problema. Isso aqui, como diria o Ben Graham, eu posso fazer que minha compra, eu vou botar. Margem de segurança, eu compro e acabou, vai dar certo. E não é bem assim, sabe? Você tem um monte de problemas no meio do caminho e o que nos faz querer ser mais seletivo. Vamos selecionar um pouco mais? Vamos procurar empresas que crescem o valor ao longo do tempo, né? Você não só vai se beneficiar da convergência entre preço e valor, mas você vai beneficiar do fato que o valor está crescendo o tempo inteiro. E aí você se agarra lá nele e ele vai te levando. Só que esse grupo de empresas é muito pequeno. São poucas empresas que são assim. Então, se a gente investisse nesse grupo de empresas só no Brasil, a gente ia ter problemas seríssimos, porque as empresas ficam caras demais às vezes. Às vezes, a gente não quer investir no valuation que está. É um universo restrito. Podendo investir no exterior, a gente tem um universo quase que infinito. A gente já identificou lá fora mais de 120 empresas que a gente julga que são muito boas e que poderiam fazer parte do fundo. E a gente fica se priorizando o tempo inteiro onde é que vale a pena gastar mais tempo para aproveitar. Aqui no Brasil, você não passa de 40. Então, acho que... E no fundo, vocês colocam umas No fundo, 20. sempre ficam entre 15 e 20. 25 no máximo, mas entre 15 e 20 é o mais comum.